Pai do Senhor, povo de Deus, Angélica Carneiro aqui, bem-vindo de volta ao nosso canal para mais uma leitura comentada da Bíblia Sagrada. A gente está lendo o livro de Gênesis e eu estou aqui com meu pijama, já na minha cama, para fazer a leitura junto com você. Esse quadro que eu abri aqui no meu canal é para mim abrir a minha leitura bíblica junto contigo, para a gente sentar, conversar, meditar nas Escrituras, de uma forma muito contemplativa, nada teológica, com muitas perguntas, com poucas respostas, às vezes com não, mas com muito entusiasmo de ler a palavra de Deus e saciar a nossa alma. Hoje a gente vai ler o livro de Gênesis, capítulo 13. No último vídeo, se você não viu esse vídeo ainda, tá aqui na descrição a playlist completa. A gente leu o capítulo 12, em que a gente falava sobre o chamado de Abraão. Então a gente viu que o capítulo era dividido em duas partes. A parte em que Deus chama Abraão para sair da sua terra de Harã, na verdade ele sai de Ur dos Caldeus primeiro com seu pai, e depois se estabelece em Harã, e aí Deus manda ele sair dali do meio da sua parentela e daquele povo, e ele sai em direção a uma terra que Deus falou para ele ir, sem direção nenhuma, que ele ia mostrar essa terra conforme as coisas fossem acontecendo. Então ele sai de sua terra e anda em peregrinação até chegar no Egito por causa da fome. Então a gente vê a primeira mentira de Abraão e Sara, e também a consequência dessa mentira, já que o faraó e todos os egípcios foram castigados por causa de Sarai. Viu um resumão aí para você que não leu comigo no último vídeo. Então, o próximo capítulo é a continuação dessa história. Eu até iria fazer ele 2 capítulos em um só, mas eu acho que o vídeo fica muito longo, fica muito extenso. Então a gente vai fazer só o capítulo 13 dessa vez, ok? Vamos ler? Sem delongas, a separação de Abraão e Ló. Abraão saiu do Egito e subiu para Neguebe junto com a sua mulher, e com Ló e com tudo que possuía. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. E por fim armaram as suas tendas em Betel e Ai, onde havia acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar, e ali Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Então a gente vê que ele saiu do Egito, né? Porque ele foi expulso, na verdade, né? Porque ele foi escoltado para fora por causa de Sarai. Era muito bonita, Faraó ficou muito interessado nela, mas eles haviam mentido que eles eram irmãos, Abrão e Sara. Abrão e Sarai. Nossa, aqui é difícil acostumar, porque a gente acostuma já com o novo nome que será dado a Abrão. Então, eles são escoltados para fora, porque Faraó e todos ao seu redor são castigados por causa disso. E então, ele vai com todos os presentes que Faraó já havia dado. É certo que a gente bem sabe que Abraão também já tinha muitas posses quando ele desce ao Egito. Ele não era uma pessoa pobre, ele era bem abastado. E então, com tudo mais os presentes do Faraó, ele sobe muito rico, com muitos rebanhos, prata e ouro e demais, e com Ló. Quando ele volta de onde ele veio, ele volta de Neguebe. Ó, vamos voltar aqui, o capítulo anterior, antes dele ir ao Egito, ele acampa ao longo do caminho em direção a Neguebe. Então, ele vai retornar a esse caminho que ele estava vindo. Então, ele pega o mesmo caminho. O Egito foi só um desvio. E eles param novamente num lugar chamado Betel. Lembra que eu falei que esse lugar seria muito importante para o povo de Israel? Aí, ó, de novo, esse lugar é citado. E dessa vez, Abrão vai no mesmo lugar onde ele havia construído um altar, e ali ele invoca o nome do Senhor outra vez, assim como seus antepassados. Então, vira um lugar espiritual, vira um centro religioso onde ele sempre vai voltar. É como se fosse um ponto onde ele já sabia que ele iria adorar o Senhor ali. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Você lembra quem que era? Ló era um dos parentes de Abraão. Ele era primo de Abraão. E quando Deus faz a promessa a Abraão, quando a gente volta, vamos voltar. Eu gosto de ficar voltando para que você veja exatamente como estava escrito. Diz assim, ó:
Deixe sua terra natal e seus parentes e a família de seu pai. A ordem de Deus é que ele fosse só ele e sua mulher. Mas Abraão meio que desobedece a Deus e leva Ló junto. Então, apesar de Ló não fazer parte da promessa de Deus, por ele estar junto com Abraão, ele é enriquecido junto. É aquele negócio, me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Se você andar com gente boa, você vai ser gente boa. Se você andar com gente que vai prosperar, você vai prosperar. Assim, da mesma forma que se você andar com gente miserável, você vai se tornar um deles. E Ló, por viajar junto com Abraão, também enriqueceu e possuiu muitos rebanhos, muitas ovelhas, gado e muitas tendas. Isso quer dizer que tinha muita gente, ou seja, muitos servos, né? E aí, no versículo 6 diz assim: os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro. Logo surgiram desentendimento entre os pastores de Abrão e os de Ló. E naquele tempo os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então, por ser bastante ovelha, gado e tendas e gente, provavelmente tinha água, provavelmente tinha pouco pasto. E aí começou as rixas, as brigas entre os pastores que pastoreavam os rebanhos de Abrão e de Ló. Então, alguém toma a iniciativa de resolver essa situação. Quem é essa pessoa? Abrão. Abrão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficaremos com as terras da direita. E se você preferir as terras da direita, ficaremos com as terras da esquerda. Então, Abraão entra como um apaziguador. Ele poderia falar assim: Ló, eu trouxe você lá daquele lugar lá, nem era pra me ter te trazido. Fica na sua aí, fica quietinho, entendeu? Ele poderia falar isso, mas ele não falou. Ele falou assim: ó, eu quero que a gente fique bem porque a gente é parente. Escolhe o lado que você quer ir. Ele deu a opção de que ele escolhesse o melhor lugar para ir. Aí Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. E a região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então, o tempo que ele passou lá no Egito e a fome que eles tinham passado anterior a isso, ele pensou na agricultura, ele pensou em água, ele pensou nos seus bens. Então ele falou assim: sabe de uma coisa? Esse lugar é tão bonito, eu vou escolher esse lado. E é interessante dizer que esse lado que ele escolhe é a parte que fica Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra ainda não havia sido destruída. Ele enfatiza isso porque vira um episódio bem interessante que a gente vai ler nos próximos capítulos, acredito. Então Ló, ele escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde eles estavam. Então ele partiu para lá e se separou do seu tio Abrão. Então ele foi para o lado que ele escolheu, que era o Vale do Jordão, e Abraão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. Então, de nômade, ele foi para uma cidade. Ele se estabeleceu em uma cidade. Ele estava andando de tenda em tenda até chegar na cidade, que era a cidade de Sodoma. E o povo dessa região, o versículo 13, ele enfatiza muito bem o que Ló ia encontrar lá naquela cidade, porque diz assim, ó: o povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. E o que isso vai desencadear lá na frente é a destruição de uma cidade, é a destruição de um povo que mora ali. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: eu quero fazer só uma pontuação aqui, que depois que Ló parte, é que Deus fala com Abraão. Perceba que Deus fala com Abraão lá no começo, no capítulo 12. Eu não sei quantos anos se passaram, mas o Senhor fala com Abraão, faz ele a promessa, e não fala mais, pelo menos aqui com Abraão. E então, depois que Ló parte, Deus torna a falar com Abraão, ou seja, fez exatamente o que eu disse agora, vamos para a próxima parte. E aí Deus diz assim: olha até onde sua vista alcançar em todas as direções, norte e sul, leste e oeste. E toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre.
Então Deus faz uma promessa a Abraão que ele não veria, porque a sua mulher ainda era estéril, então ele não tinha visto nenhum de seus descendentes. E ele não viu o povo conquistando essa terra. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria possível também contar os seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu dou a você. Além de ele prometer que seria numerosa a sua descendência, ele também manda que ele ande pela terra e veja qual é a terra que ele havia dado aos seus descendentes. É interessante aqui falar a ele de número, porque hoje em dia, se você disser a um casal que eles terão inúmeros descendentes, eles vão ficar um pouco desesperados. Mas naquela época, quando você falava para um homem ou para uma mulher ou para um casal que eles teriam muitos descendentes, eles ficavam felizes. Número era muito importante para eles. Quanto mais numerosa a família, melhor. Então Abraão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. E ali construiu um altar ao Senhor. Lembra que eu falei para vocês? Normalmente lugar que tem árvores são lugares religiosos. Então ele constrói num bosque de carvalhos que pertencia a Mamre um altar ao Senhor, e novamente a gente vê que Abraão, ele sela, toda vez que Deus fala com ele, levanta um altar e agradece ao Senhor por tudo, e invoca o Senhor, e isso mostra muito a respeito de quem ele é. Apesar que não há dúvida já que ele sai de um lugar que Deus manda ele ir sem garantia de nada, ele pisa sem o chão. Que eu e você, a gente possa ter essa facilidade de ouvir a voz do Senhor e obedecer. A parte mais difícil não é você receber as promessas, não. A parte mais difícil é ouvir e obedecer. Que o seu coração queime de vontade de ler a Bíblia e que você seja totalmente saciado sua alma. Nessa semana, que você possa meditar mais nessa palavra que a gente leu. E eu te espero no próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos que são loucos, maluquinhos que nem eu, por Jesus. Se inscrever nesse canal, que é muito importante. Eu quase nunca falo isso, mas você tem que se inscrever nesse canal para me incentivar, para mim saber que você tá aí do outro lado. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Fica com Deus aí.